Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez e vamos ler o texto em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Lembrando que hoje é o dia da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Foi escrito por pessoas como nós, passando por situações difíceis, mas iluminadas por Deus, porque a Bíblia nasceu no coração de Deus e foi trazida aqui para a terra. Ou dizemos também, ela foi planejada por Deus, nasceu na terra. A Bíblia une o finito ao infinito, o possível ao impossível, a terra ao céu. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, com alegria, com respeito e temor, mais uma vez leremos a Tua palavra. E nós pedimos, Senhor, que nossos corações estejam abertos, que o Teu Espírito Santo ilumine a porção santa para que a compreendamos. Pedimos que aquele que estará trazendo a mensagem seja usado pelas Tuas mãos poderosas. O que vier de Ti, Senhor, que retenhamos, o que não, deixemos de lado, mas fala conosco. Fala conosco. Nós precisamos, nós queremos Te ouvir. Em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, vamos ler juntos, diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. Amados, queridos irmãos, há alguns anos, século XIX, um conde inglês visitou a ilha de Fiji, na Oceania. Ele sabia que a palavra de Deus estava sendo pregada ali, ele sabia as condições difíceis dos nativos que ali moravam, que adoravam diferentes deuses, e esse conde inglês era um homem incrédulo, era um homem idoso. E ao chegar na ilha de Fiji, ele viu um velho chefe de tribo, um idoso, sentado no chão, com as roupas típicas daquele local, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. A palavra de Deus tinha chegado, tinha alcançado aquela região. E aquele conde inglês, revoltado, falou assim: por que você está lendo esse livro velho, esse livro ultrapassado? Não perca seu tempo lendo o que eles chamam da palavra de Deus. Isso é bobagem, deixa isso de lado. Estou muito triste de ver que o Senhor está perdendo tempo lendo a Bíblia. Os olhos do velho chefe flamejaram e respondeu aquele inglês: o Senhor está vendo aquele forno? Ali é que nós queimávamos os corpos humanos para as nossas grandes festas. Se não fosse este velho livro, a Bíblia, e Jesus Cristo que nos transformou de selvagens em verdadeiros filhos de Deus, o Senhor já estaria morto, assado naquele forno, e eu estaria comendo a sua carne. Charles Darwin, no final da sua vida, apesar das suas inúmeras teorias sobre a evolução do homem, evolução das espécies, ele, convertido por Deus, diz que a Bíblia faz a diferença. Ler a Bíblia faz a diferença entre poder viver para a glória de Deus ou ser devorado pelo mundo. Ser devorado pelo mundo. Amados, queridos irmãos, Bíblia, temos muitas Bíblias, muitas Bíblias nas nossas casas. Voltaire, um filósofo, escritor francês, um dos grandes representantes do iluminismo, um movimento que surgiu na França, que buscava compreender com a razão e não com a fé em Deus a situação, as coisas da vida. E esse homem era também poeta, dramaturgo, historiador. Ele era totalmente contrário à palavra de Deus, e diz que em poucos anos a Bíblia sumiria. Pois é, Voltaire ficou louco, morreu, e a sua casa foi transformada num centro de distribuição da palavra de Deus. Afinal de contas, que livro é esse? Que livro é esse?
É o livro mais produzido, mais lido e menos conhecido da humanidade. É um livro que é amado por muitos e odiado por outros. Talvez você tenha muitas Bíblias na sua casa. E com o tempo você vai ver que elas a capa solta, as folhas da frente somem. As de trás também são consumidas pelo tempo. Mas nada tem valor se ela não for aberta. Alguns mantêm a Bíblia aberta em cima de uma mesa, num salmo, como se houvesse uma proteção de Deus para aquela casa, porque a Bíblia está aberta. Superstição. A Bíblia tem que estar aberta no nosso coração, ela tem que ser conhecida por nós, ela tem que ser vivida por nós. A Bíblia é o farol que orienta aos navegantes, é o mapa que norteia o caminhante. A Bíblia é o coração de Deus aberto para nós podermos entender a sua vontade e compreender um pouco mais de quem Ele é. A Bíblia nos mostra que o finito se une ao infinito. Nós conseguimos ouvir Deus quando lemos a palavra de Deus. Como ela foi escrita? Como ela foi escrita? Desde o início, Moisés escrevendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros, até o final, se passaram quase 1.500 anos. Mais de 40 autores diferentes. Escrita em diferentes línguas, o Antigo Testamento em hebraico e aramaico, o Novo Testamento em grego, pessoas com diferentes formações em diferentes lugares. Por exemplo, alguns eram reis, como Davi, outros eram camponeses, tomavam conta de animais, como Ageu, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, estudiosos. Em situações diferentes, alguns escreveram no deserto, Moisés. Jeremias escreveu a palavra de Deus numa masmorra, preso. Daniel, numa colina e num palácio. Paulo, numa prisão. João, na ilha de Patmos. E é impressionante como pode um livro de 1.500 anos, desde o início até o final, escrito por 40 pessoas diferentes, em situações diferentes, com formações diferentes, e ela mantém total unidade. Ela mantém total unidade. Amados, queridos irmãos, o que é isso? Isso é a mão de Deus. Pessoas como nós, com dificuldades, usadas por Deus para registrar. Ele não foi psicografado, elas não fecharam os seus olhos e registraram, não, ao longo das suas vidas, trazendo o seu conhecimento, a sua cultura, as situações do entorno. Deus usou essas pessoas para escreverem. Alguns em momentos de profunda alegria da vida, durante grandes vitórias. Outros em momentos de dificuldade, como Jeremias, chorando, escreve o livro de Lamentações. No ano de 303 da nossa era, o imperador Diocleciano proclamou uma lei obrigando que todas as Bíblias, todos os manuscritos fossem queimados, que as igrejas fossem fechadas. E proclamou que aqueles que ocupavam posições de destaque perderiam todos os seus direitos enquanto cristãos, lendo a Bíblia e adorando a Deus. E a Bíblia resistiu. E a igreja resistiu. Diocleciano se foi. Mas a Bíblia continua aqui. Ela continua viva. Ela continua conhecida. E talvez ela esteja na sua casa, fechada, dentro de uma gaveta, esperando que você abra e possa ouvir Deus falando para você. Eu trago esse testemunho com tristeza, mas é a realidade. Principalmente para os jovens e adolescentes, que muitas vezes estão usando a Bíblia virtual nos seus smartphones, nada contra, desde que os demais programas estejam fechados e você esteja realmente conseguindo se ater à leitura da palavra de Deus. Quando eu tinha 15 anos, 14 anos, ia para a igreja, eu tinha que passar num local onde eu tinha muitos conhecidos, amigos da rua. Na época era assim, você tinha amigos da rua, todo mundo morava em casa,
jogávamos futebol juntos, brincávamos juntos. Eu tinha vergonha de levar a Bíblia. Tinha vergonha de levar a Bíblia. Eu ia para a igreja sem Bíblia, com 14, 15 anos. E repito, viu, como tem repetido aqui, vou insistir nessa ilustração, porque ela mudou muito a minha vida com relação à palavra de Deus. O nosso irmão Jorge Vion, hoje um daqueles que está à frente da missão Kaiowá, ao chegar na igreja, ele veio com o seu irmão, Paulo Vion, rindo e dizendo assim, olha, você sabe que nós podemos conhecer um jovem andando na rua pela forma como ele leva a Bíblia? Mas como assim? A forma como ele leva a Bíblia nos diz de que igreja ele é. E eu falei, mas como assim? Não entendi. Ele falou assim, preste atenção. Os jovens da Assembleia de Deus, eles vão para a igreja com a Bíblia aqui. É a palavra de Deus que vive no coração deles. Está bem no coração, no peito. Eles levam mostrando a Bíblia. E eu achei lindo. Eu falei assim, e aí? Ele falou, os irmãos da Igreja Batista levam a Bíblia aqui ao lado. É a companheira. Caminha com eles aonde eles estiverem. Eu achei lindo. E eu falei, o presbiteriano? Ah, o presbiteriano, diferentemente do assembleano que leva no peito, diferentemente do batista que leva ao lado, o presbiteriano vai para a igreja sem Bíblia. Era eu. Era eu, irmãos. Era eu que ia para a igreja sem Bíblia com vergonha. E a partir daquele momento, Deus me deu esse puxão de orelha para que eu pudesse mudar a história da minha vida. E ter alegria em levar a Bíblia e mostrar a Bíblia. E atenção, jovens, vocês que estão se acostumando só com a Bíblia em meio digital, tenham também ela em papel, usem, manuseiem, para que vocês possam entender e compreender a posição dos livros na palavra de Deus, que tem muito a ver com a história, com a formação ou com a compreensão do que eles estão dizendo. Por exemplo, se nós estamos estudando aqui às quintas-feiras à noite, né, Celso, o Antigo Testamento, profeta menores, se eu dissesse assim para você agora, vamos lá, vamos fazer um teste mais uma vez, achei Abacuque capítulo 1, vamos lá, estou esperando o quê? Abacuque capítulo 1, creia, Abacuque está na sua Bíblia, tenha certeza, Abacuque 1, acharam? Celso achou, né? Está marcado, né, Celso? Maria de Luz também achou, está marcado. Não é? Eu não vou nem procurar, que às vezes ele some na minha Bíblia. Estou deixando para vocês o prazer. Viram que existe Abacuque? Viram? Agora me diga o seguinte, qual é o livro que está antes de Abacuque, aí na sua Bíblia? Diga para mim. Quem? Quem é esse cara? Naum. E depois de Abacuque? Quem é que está depois de Abacuque? Como é que é o nome dele? Sonfonias. Dudu, você deve trocar no som, ó. Sofonias, pastor. Você já leu Sofonias? Não, leia Sofonias. Leia Abacuque, leia Naum, leia Ageu. Profetas menores escreveram livros pequenos, daí chamados menores. Livros importantes, situações diferentes, difíceis. O povo, Deus falando que o povo seria levado cativo, seria destruído. Deus depois dizendo que o povo estaria sendo trazido e mostrando como é que o povo deveria se comportar na volta para Jerusalém, na reconstrução do templo. Leia. Temos que ler a Bíblia, amados irmãos. Temos que ler a Bíblia, porque nós dizemos assim, quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando oramos, falamos com Deus. Às vezes nós cortamos esta ligação da leitura, ou seja, não queremos ouvir Deus, queremos falar com Deus, queremos pedir, queremos agradecer. Mas como assim se não sabemos o que Deus fala conosco? Amados, queridos irmãos, olhem o texto que nós lemos no livro das Revelações. Quando estudávamos no seminário, né, Ricardo, chamamos ali de casa dos profetas, porque nós aprendíamos as profecias, os ensinamentos da palavra de Deus. Essa profecia eu acredito. Quando você senta com uma pessoa que está numa dificuldade, você leva um versículo de exortação ou de conforto. Essa é a nossa obrigação. Todos nós conhecemos a palavra de Deus e como profetas falarmos dessas profecias, não apenas acreditando que serão coisas que virão, mas podemos imaginar também, porque na Bíblia nós temos mais de 2.000 profecias e todas foram cumpridas. Todas foram cumpridas. Que impressionante, não é?
todas as profecias cumpridas. Que livro é esse? É a palavra de Deus. É a que fala conosco. É a que fala com você. E talvez quando você chegue na sua casa, a sua Bíblia esteja tremendo porque Deus quer falar com você. E você espera uma visão. Você espera um sonho. Você vai naquela igreja porque tem uma irmã que tem profecias maravilhosas. Mas por que você não abre a Bíblia? Por que você não lê o livro das profecias? Por que você não lê o que Deus tem para falar com você? E quando nós lemos o texto, mais uma vez, diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Essa palavra, ela era usada pelos gregos para demonstrar o momento, a situação de alegria dos deuses. Os deuses gregos, que eles adoravam. Ou seja, é uma alegria infinita, imensa, constante, impossível aos homens de viverem. E a palavra de Deus, Jesus usa lá em Mateus 5, agora aqui em Apocalipse, novamente a expressão grega para dizer que bem-aventurados, felizes, afortunados, aqueles que leem as palavras da profecia. É muito interessante, amados irmãos, porque as igrejas presbiterianas tendem a melhorar o nível cultural dos membros. Nós temos algumas igrejas presbiterianas que são implantadas em áreas carentes, dentro de áreas de grande pobreza. E as crianças são ensinadas desde pequena a necessidade de aprenderem a ler e lerem a palavra de Deus, e conhecerem. E elas passam a interpretar textos da palavra de Deus. E elas tendem a ter uma formação melhor escolar. E essas igrejas nossas, em regiões de pobreza, em bolsas de pobreza, elas tendem a exportar convertidos, pessoas que melhoram de vida e saem da comunidade. Glória a Deus por essas igrejas. Glória a Deus pelo trabalho que elas fazem, que continuem fazendo, a incentivar as pessoas a lerem as palavras de Deus, porque elas serão bem-aventuradas. Porque tem pessoas que não leem, não têm o menor interesse em manusear a palavra de Deus. Vivem em lares luxuosos, esbanjam riqueza, mas não querem conhecer a beleza de Deus. Não têm o menor interesse. Por que, amados irmãos? Porque a Bíblia, quando fala conosco, vai impor mudanças, transformações, e essas pessoas querem continuar aproveitando o mundo e não ouvirem o que Deus está falando. Deus nos fala para não nos conformarmos com o mundo, não termos a forma do mundo, mas essas pessoas querem continuar tendo a forma do mundo. Não tem interesse, mas alguns não têm a Bíblia. E vamos falar à noite com a Natália aqui, porque a Bíblia não existe na língua deles. Ou porque não há nenhum missionário, pastor, que esteja ali pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus, permitindo que eles possam ler. Mas há também, amados queridos irmãos, os que leem, mas não entendem. Leem, mas não entendem. Lá em Atos 8, Deus chama Filipe porque diz, vai lá para Gaza. Vai lá. E quando ele chega, há um etíope, um homem rico, que está tentando ler um texto, provavelmente Isaías, numa carroça, ele não consegue entender. Não consegue entender. E Filipe assim, quer que eu te explique? Filipe vai correndo lá da carroça, quer que eu te explique? Sobe e me explica. E Filipe lê a palavra com aquele homem, ele é convertido, ele é transformado, ele diz assim, tem água ali, por que eu não posso ser batizado? E Filipe, agora, batiza aquele homem, porque a palavra de Deus foi lida, porque a palavra de Deus foi ouvida. Mas muitos continuam sem entender. Alguns porque o próprio Deus não quer que eles entendam. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 13, Jesus diz assim, por isso lhes falo em parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Eu estava ontem conversando com os jovens e falando sobre o sacerdote Eli. Um pai
ausente. Um pai preguiçoso. Tinha 2 filhos, Rofini e Finéias. Homens execráveis perante Deus. Se prostituíam com as mulheres no templo. Roubavam doações que eram trazidas para serem queimadas ao Senhor. Eram agressivos com aqueles que chegavam. Homens execráveis, exemplos horrorosos. E aí Deus diz para Eli: vou destruir você, vou destruir a sua família. Ele tenta chamar a atenção daqueles seus filhos, os seus filhos não ouvem, porque Deus não queria que eles ouvissem. Olha que ponto chegou, você que é pai, você que é mãe, olha que ponto chegou. Cuidado com o seu filho, cuidado com o seu filho, cuidado com a sua filha, cuidado com a sua filha. Porque se você não disciplinar a sua filha, Deus disciplina. Deus disciplina. E a disciplina de Deus, às vezes, ela é forte. Gostamos de falar do amor de Deus, da alegria de Deus, da bondade de Deus. Mas a palavra de Deus nos fala também de um Deus que se aborrece, de um Deus que pune, de um Deus que disciplina. Precisamos ler a Bíblia. Alguns leem e não entendem, não conseguem entender. Outros não querem entender. Não querem entender. Quando eu era criança, meu pai, italiano, vindo de uma família católica, ele ia à igreja uma vez por ano, no dia das crianças, quando nós cantávamos na igreja. Mas algo curioso acontecia com meu pai, antes da sua conversão. Sempre que ele ia à igreja, ele esquecia o óculos. Engraçado, né? Ele sempre esquecia o óculos em casa. E aí quando nós dizemos: papai, lê, esqueci os óculos em casa. Mas com óculos ou sem óculos, Deus tocou no coração dele, ele foi convertido, foi transformado. Hoje ele descansa nos braços do Senhor, até que um dia nós nos reencontraremos. Mas ele não queria ler, ele não queria entender. Ele tinha medo de, em sendo de uma família católica, gerar controvérsias dentro da sua casa, ou se transformar num evangelho. Mas foi pela dor. E aqueles que leem e entendem, e compreendem. E para eles o Salmo 119, 105 diz: luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada, porque ela mostra onde eu estou pisando. E às vezes nós estamos andando em caminhos que há armadilhas, em caminhos que há buracos, em caminhos sujos e imundos, e a palavra de Deus mostra: esse não é o caminho, este não é Jesus. Muda o rumo da tua vida, porque nós conseguimos ler e entender e compreender o que Deus fala conosco. Amados, queridos irmãos, no livro de 2 Reis, eu acho que é 2 Reis 22, o rei Josias estava reinando no Reino do Sul, e o sacerdote Ilquias encontrou a Bíblia perdida dentro da igreja. A Bíblia estava perdida, um trecho da Bíblia estava perdido. E durante uma reforma no templo, eles encontraram aquele texto. E Ilquias corre e leva até o rei Josias, e diz assim: olha, estava perdida no templo, no ano 640 a.C. E o rei lê e diz: mas meu Deus, como nós estamos vivendo erradamente, como nós não entendíamos e compreendíamos a vontade de Deus. Ele chama o povo, faz todo o povo pedir arrependimento, ele elimina os altares dos deuses que lá existiam, ele quebra a prostituição cultural, ele muda completamente a forma de vida daquele povo, porque a Bíblia foi encontrada, porque a Bíblia foi lida. E Deus se alegra. Talvez isso esteja faltando dentro da sua casa. A Bíblia ser encontrada, a Bíblia ser lida, para que haja a alegria de Deus dentro da sua casa. Bem-aventurados que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia, uns ouvem desinteressadamente. Às vezes, você já reparou que às vezes você está aqui, eu estou falando, você está na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua escola pensando? Está longe, está lá longe.
Aí às vezes o pastor bate palma, levanta a voz, bate o pé. Só não dá para plantar bananeira aqui que fica difícil para mim. Para que você volte e possa entender, ouvir. Há momentos, irmãos, que eu estou aqui na frente pregando e Deus fala para mim. E às vezes machuca. Eu estou pregando, falando com vocês e pensando como é que eu entrei nesta área, que às vezes é uma área difícil para a minha vida. E Deus me levou para lá. Eu falo, Senhor, o Senhor está falando para mim? Bem-aventurados que ouvem e entendem e compreendem a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que guardam as coisas nela escritas. O que é guardar, pastor? É viver. Em Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu vou ler, eu vou ouvir e eu vou guardar. Esse foi o grande problema do povo de Deus ao longo da história. Quando o povo entra na terra prometida, Deus avisa ao povo, avisa a Josué, fala às crianças sobre a palavra de Deus, coloca em seus corações, ensina essa palavra para que eles não esqueçam. E a palavra de Deus não era lida, não era ouvida, não era guardada. E nós vemos a história do povo de Deus, uma história de sofrimento, uma história de tristeza, uma história de dor. Dudu, vem para cá com louvor. E a sua história de vida, como é que é? Como é que é a sua história de vida? Como é que é a sua história de vida? Tem sido uma história de alegria e de prazer aos pés do Senhor? Você entende e compreende que a finalidade de você existir é louvar, adorar ao Senhor e servi-lo plena e eternamente? Ou será que você ainda imagina que você vive para ser feliz, independente da vontade de Deus? Talvez a sua casa esteja desarrumada. Talvez ao você entrar na sua casa, você não tenha paz, não tenha alegria, porque falta alguma coisa. Será que não é Deus? Para que você encontre esse Deus, ler a palavra, ouvir e guardar. Fala-se muito em culto infantil. Eu tenho 3 filhas abençoadas, as 3 estão na casa de Deus. As mais velhas, muito próximas a Ruth, tem uma diferença de 1 ano e 1 mês para a Rebeca. E aí vem uma diferença de 3 ou 4 anos para a Raquel. E nós tentávamos fazer cultos em casa. Há irmãos com momentos difíceis. Todo culto em família, foi infantil, terminava em briga. Era uma confusão danada. Eu que quero ler, não sou eu, não eu. E aí nós entendemos o seguinte: não é só ler a Bíblia, é viver a Bíblia. E nós nos preocupamos mais e mais em vivermos a Bíblia dentro de casa com as nossas filhas, para que elas pudessem, através das nossas ações, ouvirem e conhecerem mais o Senhor. Hoje eu tenho o prazer de dizer aos irmãos, tem 3 filhas na casa de Deus. Casada com 3 jovens crentes, abençoados por Deus. Caminhando e vivendo com dificuldades, como todo casal. Mas firmes na mão do Senhor. Porque a palavra de Deus foi lida, ouvida e guardada. E o texto diz: pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Alguns mais afoitos, flamenguistas, dirão assim: é o dia 17 de dezembro, não é? Dia 17 de dezembro. Esquece esse tempo. Isso vai passar. É a volta de Cristo. Cristo está voltando. Os sinais mostram.
Os sinais mostram dor, sofrimento, uma sociedade agitada, conturbada, epidemias, guerras, lutas dentro de casa. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, nós devemos estar preparados. Com alegria, com amor, o receberemos como a noiva recebe o noivo, vindo buscá-la para morar na casa do Pai, na casa de Deus. Eu vou para o céu. Espero um dia encontrar você lá. E juntos podemos adorar ao nosso Deus. E entendermos e compreendermos o imenso amor dele. A palavra de Deus diz o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do seu amor. Serão momentos de grande alegria. Leia a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Viva, guarde a palavra de Deus no seu coração. E seja um bem-aventurado aqui na terra. E terás a certeza também da vida eterna no céu. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, hoje nós te agradecemos por este livro que é a Tua Palavra, que resistiu a perseguições, difamações, mas chegou até nós. É o livro mais produzido, mais lido. A Tua Palavra é o maior best-seller do mundo, Senhor Deus. Mas nós precisamos viver esta palavra e mostrar ao mundo com as nossas vidas que essa palavra impactou os nossos corações, que esta palavra transformou as nossas vidas. O Senhor Deus, no meio da vida agitada que nós temos, corrida, permita, Senhor Deus, que tenhamos um tempo especial para podermos ler esta palavra, ouvir esta palavra e aguardando, sejamos bem-aventurados, felizes, abençoados, agraciados por Tuas bênçãos, de forma maravilhosa. Não permita, Senhor Deus, que a Tua palavra esteja fechada como um livro dentro da nossa casa, mas que ela seja viva, que ela seja eficaz, que ela seja penetrante, que ela seja como uma espada de 2 gumes, que fura o nosso coração e nos livra do peso do pecado. Ah, Senhor Deus, dá-nos desejo de ler e ler mais a Tua palavra. Obrigado porque temos a liberdade aqui, Senhor Deus, no nosso país, em poder tê-la conosco e lê-la, Senhor Deus. E pedimos por aqueles países onde a Tua palavra é proibida, onde não se permite que a Bíblia chegue nem seja lida por aquele povo. Nós clamamos, Senhor Deus. Quebranta, Senhor, Tu nos ensinas que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. A Tua palavra vai entrar, Senhor Deus. A mensagem de salvação vai entrar. O saber que Jesus Cristo morreu para nos trazer vida e vida em abundância, pagando por nossos pecados, transformará ainda muitos corações. E mais, a Tua palavra se alastrará por este mundo. Fala conosco, Senhor Deus. Fala conosco. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o Teu povo, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Podemos sentar, irmãos. Louvemos ao Senhor.